números positivos e números negativos, tá certo? Em nosso dia a dia, muitas medidas ou contagens são representadas por números negativos. Medidas de temperatura, dados de extratos bancários e saldo de gols são apenas alguns exemplos de situação em que os números negativos costumam aparecer. Olha a situação 1. Em um mesmo dia, é possível encontrar dois locais no mundo com temperatura muito diferente. No dia 18 de outubro de 2009, por exemplo, a temperatura mínima em São Luís, no Maranhão, era 23 graus Celsius. Já em Londres, na Inglaterra, registrava menos 1 grau Celsius. Você percebeu que para indicar a temperatura em Londres usamos o sinal negativo, de menos, né? E para a temperatura em São Luís, que foi positiva, estava acima de zero, não escrevemos o sinal positivo. Isso ocorre porque na representação de valores positivos, o uso do valor do sinal positivo junto do número é optativo, quer dizer, você coloca se quiser, se não quiser não coloca, mas se você não colocar sinal é porque esse valor você está colocando positivo, tá entendido? O uso negativo, no caso, o valor negativo, ele é o uso do sinal menos, deve necessariamente acompanhar o número a que se refere. Por exemplo, aqui eu tenho menos 1 grau Celsius, tem que aparecer esse menos aqui, tá? Esse menos aqui na frente do 1 tem que aparecer, porque está falando que esse número é negativo. Quando ele colocou aqui 23 graus Celsius, não tem sinal nenhum, então ele está falando que é positivo, tá certo? Já para representar a representação do número 0, o número 0 não usamos nenhum sinal, tá? O 0 não é nem positivo e nem negativo, tá, gente? Agora a situação 2. O extrato bancário abaixo representa alguns créditos, valores positivos, e débito, valor negativo. Quando você ouvir falar em crédito, o valor é positivo. Quando você ouvir falar em débito, o valor é negativo. Em uma conta corrente mostrada como o saldo da conta ficou negativo. Vejam só. Ana Maria Albuquerque, né? Extrato. Agência, conta, a data de emissão, tá? Então ela tinha aqui no dia 30 do 7, ela tinha R$ 22,45. No dia 6 ela fez um gasto. Veja que o valor foi negativo, menos 180. Ela ficou com um valor negativo. Só que no mesmo dia ela fez um depósito de R$300, ó. Não tem sinal, positivo. Mas aí o banco cobrou a tarifa deles, né? Esse valor que ela fez aí, dessa negociação, de R$ 4,50, veja o valor negativo. Depois a tarifa, outra tarifa que eles cobraram dela de 99 centavos, no valor negativo. Ela passou um cheque e compensou no valor no dia 11, né? De R$ 55,50, olha o negativo aí. Depois ela passou outro cheque de R$100, olha o valor negativo de novo, dia 15. E dia 18 ela fez um saque de R$30, negativo de novo. Dia 28 ela pagou uma conta de água, olha, R$ 28,55, negativo. Quando ela bateu tudo esse valor aqui, o saldo dela ficou negativo, R$ 77,09, olha, negativo. Entenderam? Agora nós temos a situação 3. No Campeonato Brasileiro de Futebol, os números negativos podem aparecer no saldo de gols, ou seja, na diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos. Abaixo representamos a classificação final de alguns times da Série A, no Campeonato Brasileiro de 2009. Olha, o Flamengo, primeiro colocado, tinha 58 gols marcados, sofreu 44, no final o saldo dele foi de 14, eu subtraí. O Internacional tinha 65, sofreu 44, o saldo dele 21. O Vitória, ele fez 51 gols, mas ele sofreu 57, ele sofreu mais do que ele fez, então o saldo dele ficou negativo, ó. Menos 6. Mesma coisa o Náutico fez 48, mas sofreu 71, olha o saldo dele negativo, menos 23. Então, quando o saldo é negativo, né, quando ele mais
Ele mais levou gol do que fez. Então o valor fica negativo, tá, gente? Aí agora nós vamos ver o conjunto dos números inteiros, tá? Mas antes de a gente falar dos números inteiros, vamos falar dos números naturais. Lembra os números naturais? Esse nzinho com esse traço. Toda vez que você vê esse nzinho com esse traço, você está falando do conjunto dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele é infinito, né, gente? Positivo, tá? Já o conjunto é formado pelos negativos, pelo zero e pelos números positivos, é chamado de conjunto de números inteiros. É representado pelo símbolo desse Z aí, com traço. Esse símbolo aqui é onde vocês verem eles, estão falando de números inteiros. Porque números inteiros, né, você tem o zero, você tem para cá os positivos, que são mesmo naturais, tá? E para cá nós temos o negativo, sendo que ele vai menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, nessa ordem para cá, tá, gente? Por exemplo, o número menos 4 é o elemento dos números inteiros. Assim como o mais 5, né, também pertence com os números inteiros. Né? Indicamos menos 4, olha. Esse sinal aqui é o sinal de pertence, tá, gente? Esse aqui é o pertence aos inteiros. Mais 5 pertence aos inteiros. Lemos, menos 4 pertence aos inteiros e mais 5 pertence ao conjunto de números inteiros. O conjunto de números inteiros é, portanto, o conjunto formado pelos números naturais acrescidos no número negativo. Por que nós falamos naturais acrescidos no negativo? Porque bem aqui, ó, se você for perceber, bem aqui são os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para cá ficam os naturais, para cá ficam os negativos. Por isso que ele fala que os números inteiros é os naturais, mais os números negativos. Olha na representação dos números na reta aí, ó. Nós temos o 0. Para cá eu tenho os positivos, que é o número naturais, tá? 1, 2, 3, 4. Para cá, para esse lado, eu tenho os negativos, sendo que ele começa da mesma ordem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, tá certo, gente? Ele vai nesse sentido aqui, ó, o negativo. E o positivo nesse sentido. Tá? Então, olha só. Para entender melhor, bem aqui, ó, ele colocou 0, 1, 2, 3, 4, para o outro lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É nessa ordem, tá, gente? Para cada ponto à direita do O, há um número inteiro positivo correspondente, e para cada ponto à esquerda, um número inteiro negativo. Então, se você tiver o número para cá, ele é negativo, para cá do zero. Se você tiver o número para cá do zero, ele é positivo. Tá certo? Assim, todo número inteiro tem um ponto associado a ele na reta numérica. Porém, nem todo ponto da reta representa um número inteiro. Olha só. Na reta numérica, os números inteiros são organizados de forma crescente. Quer dizer, da esquerda para a direita. Quanto mais para cá o número tiver, maior ele é. Quanto mais para cá ele tiver, menor ele é. Tá certo, gente? Na reta numérica, os números inteiros estão organizados de forma crescente, de esquerda para a direita. Isso permite conceituar sucessor e antecessor de números inteiros. Sucessor, vamos supor que eu tenha bem aqui, ó, o número 1. Quem é o sucessor aí? Quem está para a direita dele? É o 2. Então, quem é o sucessor do A? É o B. E o antecessor, que fica antes. Então, quem é que está na frente do A? É o 0. Quem é que está na frente do A? É o O. Então, o antecessor do A é o O. O antecessor do 1 é o 0. Ah, mas se fosse negativo? Mesma situação. Menos 3. Quem é o sucessor do menos 3? Menos 2. Está depois dele, lembram? E quem é o antecessor que está antes? É o menos 4. O antecessor do menos 3 é o menos 4. E o sucessor? Menos 2. Deu para entender isso aí? Para entender melhor, só para fechar aqui, ó. Eu tenho menos 100. Quem é o antecessor de menos 100? Que está antes dele? Menos 101. Menos 101 está na frente do menos 100. E que está depois? Menos 99. Então, menos 99 é o sucessor. Tá certo?